Salve, salve, torcedores esmeraldinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje viemos aqui falar sobre alguns assuntos, né? Falar sobre a rodada aqui. Quem não sabe, a rodada do Campeonato Brasileiro que começou lá atrás, né? Na semana passada, acabou ontem, né? Acabou ontem com a vitória de virada do nosso adversário no sábado, que foi o Cuiabá, que venceu de virada o Amazonas por 3-1 lá no seu estádio. E a gente vai falar desse jogo importante. Ontem eu assisti a partida para ter um pouco de noção, né, de como vem o time do Cuiabá. E eu vou falar um negócio para vocês. Eles estrearam ontem uma contratação, né, do Carlos Alberto, que inclusive é um jogador que foi sondado aqui no Goiás. É um jogador que por pouco não esteve presente aqui nas contratações do Goiás esse ano. E vou falar um negócio: jogador perigosíssimo. Assisti as partidas dele ontem, a partida dele ontem. Já conheci o jogador, mas vi a estreia dele ontem pelo Cuiabá. Jogador rápido, chuta bem, muito veloz, e o Goiás tem que tomar muito cuidado, porque é um jogador que vai incomodar demais na serrinha aqui. O Goiás precisa ficar ligadaço, principalmente com a sua zaga, né? A zaga do Goiás, a gente fala que é uma zaga um pouco lenta, e até o Goiás trouxe aí um dado importante essa semana, postou. Eu já tinha postado principalmente sobre o Juninho, né? Que é o Juninho, o jogador mais veloz em todas as mais veloz não, que mais corre em todas as partidas, né? Eu tinha trazido lá, eu trouxe lá na página lá que o Juninho corre uma média de 3 km por jogo. E aí o Goiás, não sei se viu a minha publicação, achou interessante, mas trouxe aí a quilometragem percorrida por jogo, e o Juninho novamente em primeiro lugar com 12,8, se eu não me engano. E aí vem em segundo vem o Tite, e em terceiro vem o Lepo, né? E muitos torcedores, brisado, tá aí, você fala que o Tite é lento, que o Tite é lento, que não sei o que. Correr, jogar 14 km ou 12, 10 km numa partida é acima da média, ok, mas não adianta correr, mas correr errado. O problema do Tite, na minha visão, é essa. Ele corre muito, ele vai pro ataque toda hora. Você pisca, o Tite tá no meio campo. Você pisca, o Tite tá voltando pra zaga. Nem sempre ele consegue retomar com qualidade a fim de tomar a bola do adversário. Mas correr muito não significa correr certo. Então foi interessante esses dados aí. O Juninho mais uma vez mostrando vitalidade. Um meninão, né, de 37 anos. Parabéns ao Juninho, que se cuida, né? E o futebol cada vez provando que quanto mais se cuida, mais vitalidade o atleta vai ter aí até o final da carreira. Então, importante ficar de olho aí no Cuiabá. O adversário vai ser muito difícil esse jogo no sábado. Não espero jogo fácil. O Cuiabá, que entra agora na zona de classificação para a Série A, né? Tá em quinto colocado com 25 pontos, ainda tá a 8 pontos atrás do Goiás. Mas chegou ali, sentiu, né? Sentiu o gostinho ali, né? Da Série A. Então vai dificultar muito a partida contra o Goiás aqui. O Goiás precisa entrar bem ligado. Outro assunto que eu gostaria de trazer, né, e até vou expressar minha opinião. Sei que vai dar polêmica, vai ter torcedor que não vai comentar, mas eu não importo muito com isso. Eu acho que a minha opinião, eu sempre gosto de trazer a minha opinião, independente se tem torcedor que gosta, se tem torcedor que não gosta. A minha opinião, ela é exclusivamente minha, e eu acho que eu vou sempre manter essa postura. Trouxe lá sobre a questão da serrinha tá enchendo, né, e esgotando ingresso, mas você vê buraco. Às vezes você vê que 9 mil torcedores com capacidade de 13, 14 mil, e a gente não consegue esgotar. E outro dado interessante lá no Instagram, né, que praticamente todo jogo 1.000 torcedores fazem o check-in, sócios torcedores, e não vão, né? E aí o que acontece? Essa cadeira não pode ser comercializada, o Goiás não pode vender essa cadeira, então fica lá 1.000 pessoas que poderiam ter entrado para apoiar o time, poderiam ter contribuído financeiramente com o Goiás, ficam fora do estádio, e 1.000 pessoas com vontade de assistir o jogo não podem ir para a Serrinha por conta, eu acho, da falta de, eu não vou dizer responsabilidade, mas vou dizer assim, falta de respeito, né, do torcedor que paga o sócio torcedor mais barato do Brasil. Lembrando que sócio torcedor, ele não é baseado na qualidade do seu time, né? Muito torcedor, o Goiás tem um sócio para um time de Série B. Não, negativo, né? Vários clubes da Série B têm sócios torcedores aí a partir de R$60, e o torcedor do Goiás tem a partir de 30, né? E esse que ainda é a partir de R$60, se você paga, você não tem 100% do ingresso.
Você tem aí 40%, 50% de desconto para adquirir o seu ingresso. Então o torcedor tem que entender que o sócio torcedor que você paga não te dá o direito, né, de fazer um negócio desse, de confirmar o ingresso de uma coisa que você não vai simplesmente, né, por confirmar. Tem muitos torcedores que vai lá no embalo, faz e não vai. Ele sabe que ele não vai, mas aí ele vai e faz essa sacanagem. Ele tá sacaneando só o clube, ele tá sacaneando o torcedor que às vezes, né, de última hora quer ir, quer levar a família e não consegue porque um idiota vai lá e faz o check-in se achando no direito de ser dono do mundo só porque paga 30, 40 reais, né, e pode fazer um negócio desse. Então eu acho que a minha opinião é que o Goiás deve tomar medidas, né, cabíveis de punição mesmo, né, o rating lá, né, que faz ali o ranking e os ex-incidentes, o cara que fez isso 2, 3 vezes seguida, ele tem que pagar ingresso. No próximo você dá punição para ele. No próximo ingresso que ele fizer, ele pagar 50% do valor do ingresso. Simples. É assim. Não é porque paga 30 reais. Eu pago. Lá em casa eu pago o meu, pago da minha filha, pago da minha esposa. E quando eu não vou no jogo por alguma coisa, a não ser que, obviamente, acontece alguma fatalidade, né, a pessoa, mas eu tô falando de pessoas rescindentes. Não vem aqui ficar no mimimi, não, porque vai ter um monte de torcedor ficar chorando aí nos comentários. Ah, brisado, mas morreu alguém. Não tô falando nesses casos, gente. Quando a gente fala nesses casos que a gente tá falando, é uns rescindentes. E um dado importante é que 50% dos caras que fazem isso são os mesmos que fazem todos os jogos. Então tá faltando mesmo uma punição um pouco mais severa pro torcedor entender que não é casa da mãe Joana. Não é porque ele paga barato que ele tem direito de passar bosta na cara de todo mundo. Então, acho que mais isso daí é incompetência do clube, que não toma as providências para fazer com que esse torcedor seja responsabilizado por isso. Outra postagem polêmica que deu essa semana foi quando eu falei até quando vai essa desconfiança do torcedor esmeraldino, né? Obviamente, o Goiás não tem um time magnífico, o time do Goiás é um time que joga feio, joga trombando, mas vem conseguindo resultados importantes. Se dentro de casa não vem sendo perfeito nas últimas rodadas, fora de casa é o melhor time da competição, é o visitante indigesto que ninguém quer receber. E a pergunta que eu fiz é: qual o motivo que o torcedor ainda tem tanta desconfiança em apoiar o Goiás? Eu entendo, obviamente, participei de vários desses motivos e poderia enumerá-los aqui. A conquista do título goiano para mim foi horroroso, e a perca do título da Copa da Copa Verde também foi péssimo. Estive lá, chorei de ódio, né? Assim como todo torcedor, fiquei magoado com aquilo, mas eu não consigo entender. E aí quando eu fiz essa pergunta lá no Instagram, surgiram alguns torcedores, né, com motivos bizarros. A cerveja é cara, então não bebe, estacionamento é caro. Cara, teve um que falou que não ia porque não confia mais no futebol depois dessas bets. Outro me questionou se talvez qual que foi a outra, gente? Não, eu sei que foi tanto questionamento que era perigoso porque tinha spray de pimenta na cara. Aí eu me pergunto, né? Eu tô lá na Serrinha praticamente todos os jogos, vou no tobogã, geralmente vou com a minha família no tobogã. Spray de pimenta, o cara tá falando, a última vez que eu vi spray de pimenta ali dentro do estádio mesmo foi lá na final do Campeonato Goiano, lá atrás, onde aconteceu aquela fatalidade lá, né? Aquilo foi, pra mim, uma das coisas mais bizarras da história da Serrinha. O torcedor realmente foi massacrado ali dentro da Serrinha, mas não vejo essa dificuldade de ir pra Serrinha, né? Às vezes eu vejo torcedor que ama menos o Goiás ou ama menos o futebol, né? Aí é complicado. E a questão também, né, essa dificuldade que a gente sempre fala de lotar a Serrinha, essa dificuldade, se o Goiás subir para a Série A, a gente não vai ter de jeito nenhum, porque quando vier Corinthians, Vasco, Flamengo, esses times grandes aí, a Serrinha vai lotar todo o jogo, não só de pessoas que vão se infiltrar para assistir os times do eixo, como de torcedores do Goiás que dividem um coração com dois times. Parabéns a quem consegue amar dois clubes, né? Eu acho que isso para mim não tem espaço no futebol. A quem gosta, parabéns. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue dividir o amor para dois clubes. Eu tenho Goiás no meu coração e não tem nessa de outro time. Eu defendo muito o bairrismo, até porque é importante, né, a gente manter isso, porque torcedor de onda é aquele que vai onde tá igual. Tem torcedor do Goiás que torce
pro Goiás pro Corinthians, pro Goiás pro Flamengo, pro Goiás pra não sei quem, é igual folha de bananeira. Aonde o vento bate, ele vai. Então, quando o momento é bom, ele torce pro Goiás. Quando o momento do Goiás é ruim, ele torce pro Flamengo. Então é complicado. Eu respeito, não tô criticando, mas eu não consigo entender realmente como a pessoa consegue se dividir entre dois clubes. Eu não dou conta, não consigo pensar em torcer para outro clube que não seja o Goiás. Mas cada um na sua, tá tudo certo. Então fica essa reflexão aí. Até quando nós vamos evitar dar um voto de confiança e apoiar esse time? Obviamente, né, um time que vem de fracassos horrorosos, né, de 2024 para cá, mas agora eu acho que tá começando a chegar o momento, né, do torcedor começar a entender que essa briga também é nossa e que nós precisamos comprar essa briga dentro da Serrinha. E se Deus quiser voltar a vencer na Serrinha, trazer a confiança que o Goiás tem fora de casa para dentro de casa. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo.